Muito bem, pessoal, muito bom dia, senhoras e senhores, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, né? Esse sinal significa que acabou o recreio, o Benício já me deu a ajuda dele do aula de hoje, né? Então, vamos começar, vamos retornar algumas páginas atrás no capítulo do livro de vocês, tá? Para ser mais exato, capítulo 42, eu andei dando uma repensada, está indo muito rápido esses conteúdos do livro número 2 de vocês, portanto, vamos dar uma retomada. O capítulo número 42, aliás, falava sobre as revoluções e populismos na América Latina. O que é revolução, né? Durante muitos anos nós sabemos que os países que formam a América Latina, ou seja, que falam português, francês ou espanhol, a América Latina aqui, né? Desde lá do México, do Paraguai, o Brasil, todos esses países aqui, América Latina. Eles falam ou português, francês ou espanhol, aqui é a América Latina, tá? Eles foram tomados por espanhóis, franceses, até mesmo os Estados Unidos botou seu bedelho aqui, teve intromissão aqui nesses países. E eles queriam a revolução, ou seja, expulsar essas pessoas daqui para eles viverem do seu modo, né? Sem a intromissão desses países aqui, que não se manifestasse culturalmente no modo de viver desses países aqui, né? Então, nesse período, ocorrem diversas expulsões. Uma coisa vai ligar a outra. Por exemplo, o 42 fala das revoluções e populismo. Já o 43 vai falar sobre... o 43 vai falar sobre a descolonização. Seria uma descolonização na América também. Expulsar esses métodos de modo de vida de outros países da Europa na América, tá? É isso, né? E nesse caráter surgem grupos revolucionários para expulsar essa galera daqui. E também surgem governos populistas. Ou seja, por exemplo, o Juan Perón na Argentina, ou o próprio Vargas no Brasil. São caras que usam das suas estratégias de boa praça, de serem elegantes, de retratar, de fazerem atos de solidariedade, ajudando as pessoas mais carentes, né? O Vargas é um eterno amante da sua imagem. Nos livros tinha foto dele atrás, assim, onde nós temos o hino, hoje nos livros aparece tinha uma foto dele. Nas salas de aula, nas escolas, nas salas, nas repartições públicas, aonde ficava o responsável, atrás assim, tinha uma enorme foto do Vargas, assim, demonstrando assim, aquele, ó, esse é o Vargas, esse é o cara, né? Ele vai ser utilizado no próprio rádio na década de 30 ali para vender ainda mais a sua figura e tudo mais, né? As esculturas de abertura do capítulo de vocês, lá no 42, tem uma escultura, ele adora ver seu rosto, né? A escultura de Vargas, isso são características, né? O Perón usa a sua mulher para ajudar a distribuir alimentos, roupas, cestas básicas, né? Essa estrutura populista dele, né? Ajudando as pessoas, tá? Sempre as pessoas, nossa, olha só, ele é um cara humilde, é um cara que é igual a nós, ele é um cara que se preocupa com nós. Isso é as revoluções e populismo na América Latina, tá? São essas revoltas que ocorrem aqui. Eles lutam por uma libertação nacional, ou seja, para ter o próprio vínculo da terra deles aqui, sem pertencer em outras nações e interferirem no modo que eles viviam. Então por isso que ocorrem essas revoluções e automaticamente com as revoluções surgem esses governos populistas. A valorização das coisas daquela região, daquela terra, daquelas pessoas, a possibilidade daquelas pessoas usarem a terra onde eles vivem, né? O México é um dos grandes nomes das revoluções, tá certo? Muito parecido com isso é o capítulo número 43, que vai tratar sobre a descolonização na África e na Ásia, tá? Eu coloquei a África aqui porque eu estava usando essa mesma folha aqui para outra turma, para explicar sobre o continente africano. Mas encaixa perfeitamente aqui, ó, no processo de descolonização. Após a Segunda Guerra Mundial, caros amigos, as potências europeias, elas não tinham mais grana suficiente para continuar explorando o continente africano. Lembro que aqui, ó, aqui nós tínhamos aqui, por exemplo, aqui uma região pertencia à França, aqui pertencia à Alemanha, aqui pertencia à Espanha, aqui pertencia à região da Bélgica. Essas grandes nações europeias, elas tinham território aqui. A Inglaterra tinha mais. A Inglaterra era a que mais tinha as colônias no continente africano. Ela explorava isso, né? Vinha aqui, carregava barcos e mais barcos com carvão, com minério, com, enfim, o que ela precisasse para manter alimentada a sua indústria lá na Europa. Só que após a Segunda Guerra Mundial, eles estavam enfraquecidos, pois gastaram muita grana lá na Segunda Guerra Mundial. E acabam se
e acabam fazendo uma forma de diminuir gastos, acabam perdendo essas colônias aqui. Aí começa um processo de descolonização. A Inglaterra, França, Alemanha, aos poucos vão sendo expulsas daqui pelos próprios povos daqui. Mas é um processo que gera muita violência, né? Porque elas não querem largar esse osso que elas têm aqui, esse território. É muito valioso, é muito lucrativo para eles. Então, perder colônias fora da Europa, principalmente no continente africano, era uma coisa dolorosa. Quer dizer, dolorosa no bolso deles, porque eles não se importavam com a vida das pessoas aqui. Tanto é que em diversas regiões do continente africano eles vão causar mutilações, né? Eles vão maltratar pessoas, porque eles não querem entregar facilmente essas terras ali. Ali, por exemplo, no caso de Serra Leoa, eles cortam os braços das pessoas, dos Hutus, os Mandes ali, aquelas pessoas são, vamos dizer assim, que se revoltam contra o governo, elas são mutiladas, né? E a mesma coisa do capítulo 42, eles querem expulsar de vez daqui as pessoas que ocupavam o território deles, né? Para ter a própria forma de vida deles, o próprio governo deles. Nós vamos ter o Nelson Mandela na África do Sul, que é um grande líder, um dos maiores líderes do apartheid, né? Que ele luta pela emancipação da África do Sul, para as pessoas viverem sua própria cultura. Isso é a descolonização, tá? Lá na Ásia, a mesma coisa, processo de descolonização. Nós vamos ter lá o Gandhi, né? O Mahatma Gandhi lá, que vai implantar a prática da desobediência, né? Ou seja, os ingleses mandavam eles fazer coisas e simplesmente cruzam os braços. Depois de tudo que eles fizeram para os indianos, desrespeitar a cultura, desrespeitar o modo de vida dos indianos, eles usam essa prática da desobediência. Nada, não comprar produtos vindos da Inglaterra, não obedecer às ordens dos ingleses.